Agora vamos à receita, tá, gente? Vamos fazer o nosso bolo. Esse bolo tem gotinhas de chocolate. Ele é bem fofinho por dentro e ele dizem que derrete na boca. É um bolo de cookie. Apesar dele ser assim, olha, todo bonitão, parece que é fácil de fazer. Eu vou cortar aqui uma fatia pra gente ver como é que ele é por dentro, tá? Vamos lá. Olha que ele é fofinho mesmo. Bem macio. Deixa eu tirar aqui uma fatia dele. E fica bonito, né? Pro Faça e Venda, gente, olha que show. Não é? Eu gosto muito de bolo assim. Até o bolo mais lisinho, agora é a tendência. Tá usando bastante. Peraí, deixa eu pegar aqui. Aproveitar aqui, que a câmera tá aqui fechadinha, pra falar uma coisa pra vocês. Que é sempre que eu falo. Ó, tá vendo que a produção caprichou aqui? Colocou um joguinho americano, colocou um verdinho aqui. Aí coloca aqui um guardanapo, porta-guardanapo, florzinha atrás. Compõe um ambiente para quê? Para fazer uma fotografia bonita. É a mesma coisa que eu falo para você sempre. Quando você for fazer para o seu Instagram, tem que caprichar, fazer assim, alguma coisa especial, porque as pessoas gostam do belo, né? Então capricha também aí para fazer a sua foto, tá? Agora vem cá, deixa eu mostrar esse bolo aqui. Olha como ele é recheado, gente. Não é demais? Deixa eu provar um pedaço aqui para ver se você vai prestar muita atenção na receita. Vamos lá. Muita atenção, que o bolo é maravilhoso. E quem ensina é a chefe Andréia Rangel. Deia Cakes, cadê você? Aqui, boa tarde! Maravilhoso, boa tarde. Eu só não vou comer mais agora porque eu ainda não almocei, eu vou comer daqui a pouco. Mas tá uma delícia, fofinho, molhadinho. Show. Esse é um bolo, Cláudia, é uma receita de um bolo inglês. Ele tem uma massa um pouquinho mais densa, porque ele só vai manteiga, e um recheio macio, bem molhadinho. E não são gotas de chocolate que você comeu no bolo, são pedacinhos de biscoito. Olha, parece gotinha de chocolate. Sim, são pedacinhos de biscoito dentro da massa. Então, por isso o nome de bolo de cookie. Maravilha. Então, vamos lá. Queremos aprender. Pode começar, Deia. Então, tá bom, minha querida. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa receita é colocar a manteiga dentro da batedeira com o açúcar e a baunilha. E aí, Cláudia, como ela é uma massa mais pesadinha, eu não vou usar o globo para bater, eu vou usar essa pá, tá bom? Essa pá é justamente para bater tipos de massas mais densas. Mas não é porque ela é mais densa que ele vai ser um bolo menos macio. Você sentiu aí que ele é bem saboroso. Eu vou ligar aqui rapidinho só para misturar os ingredientes. Eu vou passar aqui os ingredientes, tá? Já tá aí a telinha na TV da turma. Então, gente, para massa, 1,5 xícaras de manteiga, 2,5 xícaras de açúcar, 1 colher de sopa de extrato de baunilha. Cláudia, só vou te interromper um momentinho. Eu vou continuar batendo, só que eu vou adicionar os ovos e, na sequência, a farinha com o fermento. Tá joia. Então, são 6 ovos, 2,5 xícaras de farinha, 1 colher de chá rasa de fermento, pode ser 3/4 da colher, vai, colher bem rasinha, uma pitadinha de sal. E você vai usar 3/4 de xícara de chá de biscoito de chocolate quebrado. Que aí vai dar esse chocolate de cookies, tá? Então, recapitulando aí, vê se você anotou certinho. Às vezes vocês brigam comigo falando que eu falo muito rápido, né? Mas a receita também vai pro nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Mas olha, 1,5 xícaras de manteiga, 2,5 xícaras de açúcar, 1 colher de extrato de baunilha, 6 ovos,
2 xícaras e meia de farinha, 3/4 de colheres de fermento, uma pitadinha de sal e 3/4 de xícara de biscoito de chocolate já quebradinho. Combinado? Então é essa a receita. Deia, você já bateu aí? Vai precisar bater mais? Não, não vou bater mais, porque tem um detalhe importante. A manteiga tem que estar em temperatura ambiente, tá? Tá. E aí, ó, eu vou mostrar pra vocês como ficou a massa. Só um minutinho, ó. A massa, ela fica bem macia, ó. E é nesse momento que eu vou adicionar os biscoitos, tá? Os biscoitinhos foram quebrados, eles não estão farinha, eles estão quebraditos, tá bom? São os pedaços, né? São os pedacinhos. Você pode quebrar esses biscoitos, sabe? Eles vêm recheados. Você pode colocá-los recheados, como você pode também colocá-los sem o recheio. Eu preferi colocar sem, tá bom? Tá. Então, ó, a massa tá pronta. Eu coloquei em 4 forminhas desse tamanho de 15 centímetros, aproximadamente 300, acho que deve ter dado umas 4 ou 5 colheres de sopa em cada uma das forminhas, tá bom? Porque o que acontece? Quando você pesa ou quando você coloca em colheres, você sabe exatamente o tamanho de cada camada, tá bom? Isso visualmente, na hora do corte, fica muito bonito. Foi o que eu mostrei ali, ele realmente está bonito, né? Ele tá todo certinho. Isso faz diferença. É aquele cuidado que a gente precisa ter, principalmente quando a gente está fazendo para vender, né, Deia? Exato. Existe um tipo de confeitaria que se chama layer cakes. Layer quer dizer camadas. Então, esses bolos, se eles estiverem com as camadas bem certinhas, é o que dá o visual bem bacana e bonito no bolo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu poderia fazer um bolo só, numa forma alta, e depois fatiar? Olha, pode sim, tá? Não muito alta, talvez ele demore muito para assar o centro do bolo. Tá. Porque como é uma massa de muita manteiga, então eu sugiro que faça em forminhas menores. Sim. Do que numa forma muito grande. Se for fazer numa forma maior, faça uma única camada e asse mais uma massa. Tá. Peguei. Quanto você vai colocar aí na outra forma, eu vou dar um recadinho e já volto, tá? Segura aí. Perfeito. Então, aqui nós encerramos. Vou colocar aqui e já vou vir com o creme, tá bom? Ah, você vai fazer só duas formas? Só 2 formas, mas eu já tenho as 4 assadas pra gente montar depois. Ah, tá. Porque no final das contas são 4, né? Sim, são 4 forminhas. Tá. Então tá jóia. Então segura aí, eu volto já já. Você pegou até aí direitinho? Eu vou falar de novo pra você o que você vai usar pra essa massa. 1,5 xícaras de manteiga, 2 xícaras e meia de açúcar, 1 colher de extrato de baunilha, 6 ovos, 2 xícaras e meia de farinha, 3/4 de xícara de colher de chá de fermento, uma pitadinha de sal e 3/4 de xícara de biscoito de chocolate, tá? Depois eu volto com a Deia Cakes. Segura aí. Agora vamos voltar aqui com o nosso bolo de cookies. A Andréia já tá com as 4 formas assadas, certo? Assei. Já, quando ela ficou morninha, eu já tirei da assadeira e eles ficaram assim, maravilhosos. Tá. Bom, então eu já separei, coloquei numa gradezinha para eles criarem. E aí eu vou começar a fazer o recheio, que também é a cobertura desse bolo. Tá joia. Então vamos lá aprender com a Deia a fazer esse recheio gostoso. Um recheio que vai dar leveza e o bolo combina com esse recheio, viu? Tá. Então vamos lá, Cláudia. Aqui eu tenho a manteiga, tá? Eu vou colocar na batedeira. Desta vez eu vou usar o globo, porque eu quero que fique bem pouquinho esse recheio. Vou colocar o açúcar. Então é 1 xícara de manteiga, 1,5 xícaras de açúcar. O açúcar tem que ser de confeiteiro, Andréia? Não, pode ser o normal também. Só deixa bater um pouquinho mais, para ele não ficar com gostinho. Tá. Né? Porque às vezes
A vantagem do açúcar de confeiteiro é que, como ele é bem fininho, você demora menos para bater e você não sente aquele residual grossinho do açúcar, tá? Tá. Mas pode ser, só não pode ser o açúcar cristal. Ó, vou colocar baunilha e vou dar uma misturadinha nisso aqui com o globo, paro e coloco o cream cheese, tá bom? Tá, já que vai ser uma xícara de cream cheese, gente. Eu vou dar uma batidinha aqui rapidinho. Tá. Enquanto isso, deixa eu dar uma dica pra vocês. Tem gente que faz pra fora, né? A gente precisa comprar as coisas na quantidade correta e muitas vezes, se você vai fazer vários bolos, vale a pena você já comprar no atacado. Então, assim, cream cheese, se você compra no supermercado potinho pequeno, vai custar muito mais caro do que se você comprar numa embalagem maior. Então, para quem faz em grande quantidade, vale a pena comprar uma quantidade maior, tá? Aliás, se você, por exemplo, tem uma empresa formalizada, é uma MEI, você consegue até negociar direto com o fabricante e comprar numa grande quantidade direto da indústria, o que fica ainda mais barato para você fazer, vender e ganhar dinheiro, tá bom? Então presta atenção nesses detalhes. Agora vai, Deia. Bati a manteiga, o açúcar e a baunilha, agora eu tô colocando o cream cheese, tá bom? Também vou dar uma misturadinha rapidinho e já acabou. Cláudia, tudo em temperatura ambiente, tá bom? Tá joia. Enquanto ela bate, eu vou falar de novo aqui os ingredientes. Uma xícara de cream cheese, uma xícara de manteiga, 1,5 de açúcar, uma colher de sopa de baunilha e, por último, ela vai usar uma xícara de chá de biscoito de chocolate quebrado também. Vamos lá. E já misturei, tá bem misturadinho. E aí eu vou ver com o biscoito. Só que dessa vez, o biscoito ele não é quebradinho, ele é moído. Eu coloquei ele no liquidificador e transformei ele num pozinho, ó. Ah, porque ele vai dar cor pra nossa cobertura e pro nosso recheio, né? Vai dar sabor e assim, fica uma corzinha muito bonita de biscoito mesmo, né? Por isso que ele tem essa coloração escurinha. Aham. Então, coloquei aqui. Agora eu vou misturar com a própria pá aqui para misturar. Não precisa mais usar a batedeira. E a gente finaliza dessa maneira o recheio e cobertura. Né? Tá, você tem uma ideia de quanto sai para fazer um bolo como esse, Andréia? Olha, Cláudia, ele não sai muito barato porque a manteiga, o cream cheese, eles são produtos um pouquinho caros. Deve sair numa média de tudo, com os biscoitos, uma média de uns R$40. Tá. Como é que você faz para fazer o cálculo dos bolos que você vende? Eu sei que você vende muito bolo, você vende os bolos decorados com pasta americana, que eu acho, não sei, mas eu penso que deva dar um trabalho grande, porque você faz coisas minuciosas. Como é que você chega ao seu preço final, Andréia? Então, exatamente nesse ponto, esse tipo de trabalho eu cobro de uma forma, o artístico é cobrado de outra forma, é cobrado por hora de trabalho, né? Quanto tempo eu demorei para determinado trabalho, quantos dias eu determinei para fazer uma cascata de flores para um bolo de casamento. E mediante esse valor, eu vou colocar todos os custos, eu tenho uma planilha e coloco um valor aproximadamente 3 vezes em cima daquele valor gasto. Tá, então você coloca 3 vezes em cima do valor gasto, mas como é que você calcula o valor do seu tempo? Que você falou, tem bolos que você demora muito tempo, tipo uma cascata de bolo de casamento. Como é que você faz esse cálculo do tempo, do seu dia de trabalho? Então, esse cálculo eu coloco de acordo com, por exemplo, um dia de um artista que tem, vamos supor, um artista tem um tempo de trabalho. Eu calculo mais ou menos quanto tempo eu demorei para fazer aquela peça, se aquela peça é uma peça muito difícil. É difícil te passar um valor. Geralmente eu cobro por projeto e dentro desse projeto eu vou calcular o tempo que eu vou ganhar naquele trabalho, no tempo que eu tive para fazer aquele trabalho.
Perfeito, tem que se valorizar, né? A gente tem que ficar muito atento com quanto a gente vale, com quanto vale o nosso trabalho. É isso mesmo, a Andréia, ela faz o cálculo certinho e mesmo assim ela vende bastante, mesmo assim ela consegue bastante encomenda. E eu tô falando isso, chamando a sua atenção, porque eu penso assim, essas classes precisam ser unidas. Então, você não pode desvalorizar o seu trabalho porque você está desvalorizando o trabalho de todo mundo, né? Sem contar que às vezes você não está percebendo, você está pagando para trabalhar. Mas a gente conversa sobre isso já já. Segura aí que eu vou dar um recadinho aqui e volto para a gente continuar, tá bom? Bom, Cláudia, até já. Gente, eu não consegui o Dr. Norton Saeg. Até agora a gente não conseguiu restabelecer a conexão, infelizmente, tá? Deixa eu voltar aqui com a Deia. Deia Cakes. Agora vamos montar o bolo. Aí ela vai dar todas as dicas pra gente montar o bolo. Já tô vendo que você tá com acetato aí, não é isso? Exatamente. Essa é uma das dicas para você montar um bolo que ele fique retinho e que você possa tirar depois ele com perfeição. Tá. Então, Cláudia, as pessoas todas que não têm essas formas altas, elas podem comprar esses acetatos, prende com uma fitinha e ele serve como se fosse uma forminha, tá? Então, como é que é essa montagem? A gente vai pegar as camadas de bolo, eu vou colocar aqui no fundo. Essa minha forma, ela tem um fundo removível, tá? Vai ajudar para tirar. Mas quem não tiver, não precisa ter um acetato tão alto. Coloque ele aqui nessa altura mesmo da própria forma e vai montar o bolo da mesma maneira, tá bom? Você pode colocar esse recheio com o saco de confeitar também, tá bom? Mas eu já estava esquecendo de um detalhe importante. Eu molhei esse bolo. Inclusive a calda, ela está aí na nossa receita, tá? Eu tenho ela xarope. aqui, ó. Você fez com 150 ml de água, meia xícara de açúcar, uma colherinha de extrato de baunilha, né? Você fez então uma aguinha com açúcar e baunilha, foi essa caldinha. Precisa levar no fogo? Ao fogo, pelo menos uns 10 minutos. Ela vira uma caldinha tipo xarope, sabe? Ela é mais densa também, não é tão fininha, não é uma calda tão fininha. Ó, eu tô molhando assim por cima com o pincelzinho, só para umedecer, porque a própria manteiga já deixa o bolo umedecido, tá? Então aí na sequência, depois que eu molhei o bolinho, eu venho e coloco. Eu gosto de colocar quantidades generosas de recheio, viu, Cláudia? Eu acho que é um carinho para o seu cliente a hora que ele abre o bolo e corta e o recheio tá bem pouquinho. Tá? Então, a mesma coisa, eu coloquei o recheio, venho com outra camadinha. Por isso que a gente precisa ter o bolinho todo cortadinho na mesma altura, certo? Então, venho aqui, molho mais um pouquinho. Tem pessoas que gostam de comprar aqueles copinhos de ketchup, sabe? Com biquinho. Pode usar também, né? Para molhar o bolo. Tá. Isso. A única coisa que eu ensino para os meus alunos é o seguinte, principalmente no bolo decorado, que todo mundo fala, bolo decorado é seco. Não é seco. O que você precisa fazer é molhar o bolo uma vez só em cima de cada região. Não repetir o molhado, que aí encharca. Tá. Tá? Mesma coisa aqui, você molha, mas não repete muitas vezes a calda no mesmo local. Uma outra coisa que eu ia te perguntar, depois que você acaba de montar, você já desenforma ou você leva na geladeira para ele pegar aí uma firmeza? Ele precisa voltar. Lembra que a gente deixou esse cream cheese, essa manteiga, tudo em temperatura ambiente? Se eu for colocar o bolo na sequência, ele vai esquentar, certo? Eu vou montar aqui para você agora, mas para quem está em casa, não faça isso não. Leva para a geladeira pelo menos umas 2 horas, para que a manteiga tenha consistência novamente e você consiga fazer a decoração do bolo. Bom? Quando você termina então, aí mais essa camadinha, eu vou dar um recadinho aqui com a Rê, que ela tá me esperando, já vou aí, tá bom? Tá jóia. Tá Porque bom. A gente fica vendo essas delícias, né? Eu já fico pensando, dá vontade da gente, ó, mergulhar no bolo. A Deia Cakes tá aí na linha ainda? Tá aqui no Skype? Deia, olha lá, ela terminou. Você não vai tirar o acetato agora, né?
Coloquei o acetato e em casa você vai deixar na geladeira e passar uma camadinha dessa cobertura e finalizar com os biscoitinhos pequenininhos. Como tá esse aqui lindo, maravilhoso do estúdio, gente. Como tá esse outro aqui já até embrulhado para presente. Você quer um assim? Você encomenda agora com a Andréia Rangel. Ela tá lá no Dea Cakes no Instagram. No Face, Andréia Rangel Bolos Artísticos. Ela é maravilhosa. E o telefone dela, você já encomenda no 11 996456515. Muito obrigada, minha querida. Tudo de bom pra você. Deus te abençoe. Tchau. Obrigada a você. Tchau, Dea Cakes, essa arrasa, viu? E ó, só quero terminar agradecendo a Deus pelo privilégio de voltar ao ar. E o tempo estourou. Dá tempo só da oração do Pai Nosso? Não? Então um beijo, que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Amanhã a gente reza junto, tá bom? Tchau, gente!